a bola cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Destro e esse é o podcast Ei Juiz. E no episódio de hoje vou entrevistar o árbitro Guilherme Sereta. Vamos conferir? Fala, boleirada e arbitragem, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui do podcast Ei Juiz e hoje com esse cara aqui, que ele é um amigo meu de longa data. Na verdade, a gente se conheceu no meio da minha carreira de arbitragem. O Sereta é mais novo do que eu, mas ele começou bem antes que eu na arbitragem. E nesse tempo aí a gente acabou fazendo amizade, né? E a gente se dá muito bem até hoje, bate um papo apesar dele não estar mais morando aqui. Mas aqui hoje eu falo com Guilherme Sereta de Lima. Árbitro ou ex-árbitro de futebol, Sereta? Árbitro, né? Árbitro nunca nunca vira ex-árbitro. Só que ele para quando ele morre, né? Porque sempre vai ser árbitro. Ele faz outras coisas, mas não para, né? Não, se ele quiser, ele apita a hora que ele quiser, né? Seja várzea, seja jogo de clube. Mas a nossa amizade tem história na pista de atletismo, hein? Salvei você, viu? Tem história, né? Eu lembro que era uma fase que eu tava mal treinado, assim, fui para um teste físico. Na última volta eu passei e quase passei mal, você me segurou e ali a gente se aproximou como amigo, né? Obrigado por me salvar naquele dia. Não, imagina, cara. Eu adorava. Já fui salvo também, lógico. Nunca cai num dia, nem sempre você tá bem. E aquele dia lá foi gostoso demais, cara. Poder te ajudar e daquele momento você saber que você fez uma puta amizade dentro de uma pista de atletismo, no teste físico, suando, fedendo, morrendo, mas uma amizade surgiu ali depois de quase morrer. Com certeza. E depois a gente fez eu lembro de um outro jogo junto que a gente participou, né? Eu fui quarto árbitro para você. Abertura do Paulistão, Portuguesa e Corinthians. É verdade, lá no estádio do Canindé. Mas aí a gente tá para falar aqui de você, né? Árbitro, modelo, técnico de futebol, dono de grife, aspirante à FIFA. Enfim, você tem muita história para contar, é disso que eu quero falar aqui hoje, né? E pelo que eu sei aí, hoje você mora nos Estados Unidos, né? Você tá em Boca Raton, né, na região de Miami, é isso? É, exatamente. Boca Raton, 4 anos já deu que eu tô aqui. Já 4 anos. E o que você faz por aí, cara? Ah, cara, dia a dia nosso aqui, eu tenho uma empresa de montagem de cozinha, banheiro, garagem, laundries, e de noite a gente trabalha como treinador na escola de futebol. Durante o final de semana vai para os jogos, vai apitar em campeonatos amadores, vai fazer federação de menores, vai fazendo um pouquinho de tudo, né? Eu li aqui que você se formou como árbitro aí na US Soccer, né, que é uma das ligas das entidades de futebol nos Estados Unidos, e é treinador aí da escola Boca Raton Junior Soccer Club, é isso? É, exatamente. Na verdade, a minha escola é uma que tem vários braços. Dela mesmo tem 4, que é a ISA, né, que é a International Soccer Association, que tem mais 3 braços. Eu só trabalho no Boca e no International Soccer eu trabalho na categoria adulta. Então eu sou preparador físico e coach do time adulto, mas quando o dono da escola vai para os jogos, ele é o coach e eu viro o jogador. Teimoso, né? Já devia ter parado, tem tempo, mas eu não consigo. É mais forte que eu. Eu já vi você jogar, é teimoso mesmo. Mas antes da gente falar lá da sua carreira de arbitragem, né, quando você mudou para os Estados Unidos, enfim, como você falou, árbitro nunca deixa de ser árbitro, né? Você tentou ser árbitro da liga profissional aí, encontrou impedimentos, como é que foi isso? Ah, na verdade, cara, quando eu vim pra cá, o plano era esse, né? De continuar, de fazer alguma coisa, de focar nisso e tal. Mas você não tá no seu país, né? Às vezes você acha que é só aí no Brasil que tem a panelinha, que tem o QI, que tem as politicagens, e não é, né, cara? Cada país tem as suas peculiaridades e aqui não é diferente, né? Eu encontrei várias barreiras, falava com um, falava com o outro, mandava documento e mandava para outro, e esse, não, eu vou falar com fulano. Aí falava com o mesmo fulano que você já tinha falado e não resolvia nada. Aí chegou uma hora que encheu o saco, eu falei, quer saber, vamos focar em outra coisa, ganhar dinheiro
dinheiro e ficar vidrado, fissurado nisso, não vai mudar nada na minha vida, que eu saí do Brasil por causa disso, para não ficar dependente disso, né? Porque a arbitragem é uma dependência, é pior que droga, né? Vicia, né? Vicia, você quer porque quer atingir degrau por degrau, subir no posto, mas infelizmente não é em todo lugar que você consegue. Aí, pelo menos, graças a Deus, eu consegui sem depender de ninguém, né? Que eu só não consegui porque eu não tive a chance, porque o futebol, infelizmente, é fraco, tecnicamente muito fácil de apitar, então dava para fazer com os pés na costa. É difícil ser brasileiro no Brasil e ser brasileiro em outro país é um pouco mais difícil, com certeza. E aí você falou da sua carreira que você aqui no Brasil executou ela. Chegou onde você chegou por méritos próprios, ou seja, pela sua capacidade técnica, pela sua capacidade de transitar no meio da arbitragem. E aí, voltando lá para o começo, você começou bem cedo na arbitragem, né? Como é que foi o teu início mesmo aí da carreira de árbitro? Na verdade, eu nem imaginava que iria tomar essa proporção dessa. Eu achei que era alguma coisa, assim, bem mais complexa. Depois eu vi que era mesmo, mas como tudo aconteceu muito rápido comigo, eu achei que era meio que normal, entendeu? Você vai lá, apita, daqui a pouco você tá na Série A2, Série A3, faz A1, depois volta e vai indo, assim. Achei que era um negócio mais geralzão, assim, sabe? Eu não vejo, e vejo isso, pra mim, como a melhor coisa para arbitragem. Mas não é assim, não sou eu que mando, né? Então, assim, eu vejo que o árbitro devia rodar muito mais. Acho que ele sai do sub-20, por exemplo, ele nunca mais volta, a não ser que seja uma punição, a não ser que... Mas às vezes ele fica em casa e não atua, né? Na questão de menores. E o meu começou assim, eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a apitar. Isso na várzea. Na Vase, com 17 eu já fui fazer o curso. Você é nascido em Sorocaba, mas morava em São Roque. Na verdade, eu morei em São Roque quando eu trabalhei no Grêmio, que é o clube que até hoje eu tenho vínculos assim. A minha grife tem uma loja dentro do clube. O Grêmio União São Roquense. Exatamente. Então, assim, eu comecei a apitar em Alumínio, que é uma cidade ali perto de São Roque, e meu pai jogava lá. Aí fui fazer o curso na federação, me formei, 18, aí fiz faculdade. Então, cheguei na Série A1 sem fazer A2, sem fazer A3, sem fazer Copa São Paulo. Então, pra mim foi tudo muito rápido, entendeu? Aí fiz Sub-15 um dia, no outro dia Sub-17, no outro dia Sub-20, no outro dia eu tava no profissional, na Copa Paulista. Eu vi que você, então, você deu um salto basicamente das categorias de base para o futebol profissional quase que de uma vez, né? E você estreou no Paulistão, na Série A do Paulista, com 21 anos de idade só, é isso? 21 anos, exatamente. Você acha que você foi o árbitro mais novo a estrear no Paulistão? Você sabe? Você tem essa informação? Você sabe que eu não sei, eu não tenho essa informação. Podia ser, né? Mas eu não tenho essa informação. Você que é um especialista nisso. Provavelmente. Eu vou pesquisar e aí um dia eu trago essa resposta. Provavelmente deve ter sido o árbitro mais novo a estrear no Paulistão. E o que você acha que te catapultou desse início aí em alguns jogos da categoria de base já para o futebol profissional e a primeira divisão em tão pouco tempo? É que, na verdade, também eu, entre aspas, o futebol deu ao azar, mas eu dei sorte que em 2005 teve o caso Edilson. Então, a federação meio que fez uma limpa, não de qualidade, mas de idade de algumas pessoas e deu oportunidade para 10 novos árbitros que eram recém-chegados, vamos dizer assim, né, que estavam em ascensão. E alguns desses eu estava junto, eu fiquei, outros não conseguiram caminhar, né, dentro da arbitragem, fizeram apostas, né, óbvio, que eram jovens, e a minha deu certo, porque eu, desde que eu cheguei na Série A1, nunca mais saí, graças a Deus. Fincou os pés lá e aí só... Não, mas era assim, era tudo muito novo, né? Era tudo muito gostoso, assim, estrear na Série A1, público, né? Diferente, pressão, jogadores renomados e eu, virgem de tudo ali no meio, né? E você acha que tua pouca idade prejudicou ou te causou alguma... Não, cara, Se você fosse um pouquinho mais maduro, você acha que você teria até se desenvolvido até mais? eu acho que assim, foi bom pra mim, porque assim, eu consegui manter, né, 10 anos na primeira divisão. Agora, o que era ruim é que era assim, com 18, 21 eu era novo. Daí, depois, passado
tenho 5 anos, eu tinha 26 e eu era novo. Aí passou mais 5, eu tinha 30, 31. Eu continuava novo. Então logo eu ia estar velho, entendeu? Então assim, eu acho que Nunca tava bom, né? nunca chegava a minha hora porque eu era muito novo, muito novo, muito novo, então eu não sei que hora que ia chegar. Então não deu nem tempo de esperar, infelizmente aconteceu outras coisas que encerrou o ciclo aí no Brasil por causa de alguns fatores externos, mas graças a Deus dentro do campo eu nunca perdi. Assim, não sou perfeito, tive altos e baixos, tive jogos espetaculares, alguns bem abaixo da média, mas o nível foi sempre, se não foi dos perfeitos, muito regular. Me considero um árbitro muito regular, principalmente em alguns aspectos técnicos, né? Que você, mais do que ninguém, sabe quais são dentro da arbitragem que fazem bons árbitros, né? Coragem, técnicas de arbitragem, que é o principal, mas o extracampo ajuda demais, né? Personalidade, honestidade. Então, tudo isso faz com que um árbitro seja completo. Eu não era perfeito tecnicamente, mas tinha alguns aspectos que faziam a diferença. Você, apesar de ter começado muito cedo aí, né, teve uma carreira que iniciou de forma, acho que bem prematura com relação à idade, e você também terminou essa carreira aqui, pelo menos no Brasil, bem cedo, né? Digamos que durou 10 anos, você disse aí, né? Mas apesar da pouca idade e do espaço de tempo relativamente curto da carreira, né? Afinal, você está com 36 anos de idade hoje e teria pelo menos mais 10 ou 15 anos de carreira para poder desfrutar, né? Mesmo assim, você viveu bastante coisa dentro dos gramados. Eu estava um pouco fazendo a pesquisa aqui e um pouco eu te conheço já também da sua carreira. Você fez muita coisa. Você chegou a ser um árbitro da CBF, onde atuou por alguns anos, e também chegou ao posto de aspirante FIFA, ou seja, estava na porta com um pezinho para entrar dentro do quadro de árbitros da FIFA, né? Atingir esse posto de aspirante, ele te deu algum privilégio? Ele te facilitou alguma coisa na carreira? Te deu mais exposição? Te ajudou? Ou foi um peso que você teve que carregar? Não, na verdade foi legal, cara. Foi assim, dizer que hoje já nem existe mais isso, né? Cada hora quem entra lá define como que é a sequência de carreira, mas na verdade para mim foi legal, cara. Principalmente, assim, dizer que financeiramente deu muita diferença, não deu, porque o árbitro normal da Série A e um aspirante, a diferencinha era de poucos R$ 100 a mais. Mas assim, a credibilidade, né, de você ser aspirante, muita gente olha diferente. Questão de você estar em vários jogos, né, clássicos principalmente. Então, eu fiz muito quarto árbitro, né, aprendi muito porque a ideia deles é colocar sempre o aspirante com o FIFA, né, para você estar no mesmo patamar, para você caminhar, saber como é que é a experiência, como é que sobe degrau por degrau. Então, na minha época, cara, eu fiz reservas para Tardelli, Seneme, Gaciba, Simon, Salvio, Paulo César. Isso aí, cara, só engrandece, né? Você aprende demais algumas coisas, desaprende demais também em outros aspectos, porque mesmo esses top pra caramba que eram esses caras aí, cada um tinha o seu jeitinho de apitar, né? Seu jogo de cintura, né? Ser político dentro de campo, saber onde você tá, que hora é, quem precisa mais, quem precisa menos. Isso aí você vai ganhando experiência, né? Então não é só dentro de campo que o árbitro aprende, né? Ali na beira do campo, observando, dá para aprender bastante o que fazer e o que não fazer. Exatamente. Fora que você também, eu sempre tive condição, e por isso acho que eu tenho a consciência tranquila, que quando eu estava de quarto árbitro, eu era a válvula de escape do árbitro mesmo. Eu ajudei muitos caras a não fazer cagada. Muito, porque eu jogava junto, eu jogava no mesmo time. E isso aí me deixa com a consciência tranquila, diferente de muitos outros, que quando você mais precisava de uma informação, quando você mais precisava daquele olhar, né, que árbitro se conhece, o cara tava virado de costa, conversando com o banco, fazendo que, tipo, se vira aí agora que quero mais é que você vai mal, porque semana que vem eu quero estar no seu lugar. Tem dessa de o árbitro torcer contra o outro? Ah, lógico que tem, né? Tem vários aí. Tem cara que adorava ser adicional quando inventou
botou o adicional para falar as coisas para você fazer errado, é menos um, né? Menos um concorrente se você for mal. Ixi, tem isso aí, tem vários. Eu escutei muitas coisas e eu tenho amigos aí que eu posso citar aqui, Furlan, por exemplo, Antônio Rogério, que eu lembro de casos assim que eu fui firme a ponto de fazer o árbitro mudar a decisão dele e nós estávamos certos juntos. E para um árbitro central ter essa confiança num adicional é porque ele precisa saber que o cara tem personalidade para falar o certo, né? Se o árbitro não está com um time que ele confia, ele fica talvez inseguro aí de realizar o melhor trabalho dele. Ah, com certeza, porque se você sabe que o cara ali tá torcendo contra ou não tá no mesmo barco, todo mundo remando para frente e ele parado descansando ou até remando contra, não dá para confiar, né? E você falou aí do quarto árbitro, ou do adicional, que queria de alguma forma estar no lugar do árbitro, né, ali no centro do campo. E a relação com os bandeiras? Sua relação sempre foi boa com os assistentes? Tinha essa coisa de, cara, os caras sempre tiveram do meu lado, por melhor ou pior que fossem, por melhor ou pior ajuda que eles deram? Ou teve aquele cara que falou, cara, eu não vou muito com a cara dele, aí dane-se? Eu não, na verdade, assim, quando a concorrência é diferente, né? Ali, cara, ele é do seu time mesmo, porque ele quer acertar, ele quer fazer o papel dele bem feitinho e ele não é seu concorrente, né? Então, eu sempre me dei muito bem. Quando meu plano de trabalho que a gente fazia, eu citava bem, falei, cara, você pode entrar no campo, chacoalhar a bandeira que eu tô com você, cada um assume o seu. E nós tivemos bons jogos, bons relacionamentos com vários assistentes assim, que eu posso até citar aqui, o Carlos Augusto Nogueira, bom demais para trabalhar, o Bocão também, o Anderson Coelho é bom demais de trabalhar. Aí da época, Márcio Luiz Augusto, Corrale, da época dos mais antigos, né? Fizemos vários jogos bons, teve também pessoas jovens assim que passaram, meninas que são boas demais, Ruel, Maísa, Maria Elisa, a Tati, essas meninas também boas para trabalhar, sempre muito confiante, muito querendo fazer bons jogos, né? E eu tive vários trio fixos aí, super legal também, com Alexandrino foi tópico, Alberto Poleto também foi sensacional, Bruno Rizzo é bom demais de trabalhar. Então assim, cara, tem alguns que você casa melhor, entendeu? E o assistente tá ali para acertar, fazer o melhor para você, melhor para o seu jogo, melhor para o jogo dele. Então a relação é um pouco mais fácil. Muito bem, falou muitos nomes aí de pessoas muito competentes na assistência, na bandeira, né? E eu não tô fazendo média com eles, não. Eu falo porque eles são bons mesmo, porque são bons porque foram lembrados. Os que passam mais ou menos, a gente nem lembra. Mas aí uma curiosidade, né? Você só tocou em nomes de pessoas daqui de São Paulo, né? Você foi um árbitro da Federação Paulista, mas atuou em âmbito nacional. Você deve ter trabalhado aí com muita gente de outros estados. Era muito diferente a relação, o estilo de arbitragem? É diferente, você não tem aquela amizade, né, do campeonato estadual junto com você não tem aquele bate-papo gostoso, é óbvio que é melhor fazer com os jogos com os árbitros do seu estado, mas já fiz, lógico, de outros estados, bons assistentes também, mas nada como o de São Paulo, né, infelizmente, lógico que não é 100%, mas 90% dos assistentes de São Paulo são melhores que muitos de outros estados, isso sem dúvida. Respeitando, lógico, o nível técnico de cada estado, mas São Paulo está anos-luz na frente. E você acha que, além dessa diferença técnica que você falou, tem uma questão cultural, uma questão de estilo de arbitragem também, que difere de um estado para o outro? Eu acho também a cobrança, né? Cara, você tá em São Paulo, é outro nível de futebol. Lógico, tem outros grandes centros, né? Que existem bons árbitros, bons assistentes, porque o buraco é mais embaixo também. Mas se você pensar que no Rio Grande do Sul nós temos lá de times de alto padrão, Grêmio e Inter. Você pensar que no Paraná tem Atlético, Curitiba e o Paraná de vez em quando está na Série A. Vamos falar no Rio de Janeiro. Nem sempre os 4 estão na Série A, mas temos lá também grandes 4 times, mas os outros demais também não são times
nomes muito conhecidos. Então, assim, eu penso que o futebol, 90% aí tem que estar dividido nesses grandes centros, que são Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, São Paulo, e o que me incomodava muito eram os assistentes, né, Desto? Ou até mesmo árbitros vindo de estados sem expressão nenhuma atuar na CBF e na Série A do brasileiro. Isso aí ninguém tira da minha cabeça que é uma das piores coisas pro futebol, é esse tipo de não que não tenha que vir se tiver qualidade, não é isso. Mas um árbitro, esse negócio de ter que ter limite por estado, os 10 melhores de São Paulo, cara, o 26º de São Paulo é melhor que muitos aí que estão dentro da CBF. Então, pro futebol ser melhor, tem que estar os melhores, independente de que estado. Se tiver que ser só árbitro de São Paulo, que seja. E se não for também, que seja lá de Roraima, do Acre, Espírito Santo, tem que estar os melhores, independente do estado. Essa é a minha, assim, o que eu penso sobre o futebol. Você quer ter um futebol de alto nível, você tem que ter as melhores pessoas em condição para fazê-lo. E falar em alto nível, assim, para você, quem foram seus mentores, seus padrinhos, no sentido daquela pessoa que te ajudou a se desenvolver profissionalmente, tecnicamente, que te ajudaram a ser um melhor árbitro? Árbitros que eu me espelhava Isso. na postura dentro de campo, assim, eu gostava muito de ver atuar, apesar de ser diferente dele, mas eu gostava de fazer jogos com eles, que é o CNM, era um puta árbitro dentro de campo, muitas coisas que ele falou pra mim me ajudou muito. Óbvio que agora ele é um cara político, né, tá dentro da comissão aí da Conmebol, então não dá pra ele ser quem ele era, né, dentro de campo, nem dá pra fazer ou falar tudo que ele falou que iria fazer se ele estivesse nesse lugar quando ele não estava. Porque aí as coisas vão mudando, né? Você tem que muitas vezes guardar as palavras para manter um bom relacionamento, manter o emprego, e eu entendo isso, óbvio. Quem nunca fez uma política para não conseguir alguma coisa, mas para manter a harmonia, né? E o Gaciba é um cara que eu gostava muito de ver atuando, porque é mais o meu jeitão de atuar, apesar de algumas coisas eu achar que ele fazia muito melhor que eu, outras eu fazia melhor que ele. Então, assim, é um cara que eu gostava muito de olhar, porque sempre sorrindo, sempre simpático, sempre atento, sempre perto do lance, sempre amigável, um árbitro que eu gostava do estilo. Isso, assim, são as duas grandes referências que eu tenho na questão, né, disciplinar, na questão de conduta, de técnica de arbitragem. Foi as duas pessoas que mais me ajudou, vamos dizer assim. É verdade, eram dois grandes árbitros de estilos completamente diferentes, né? Mas os dois em altíssimo nível, com certeza. Você tocou no assunto agora da questão da simpatia, do sorriso do árbitro no gramado, e um pouco atrás falou de personalidade forte, né? Você, de fato, era um árbitro que tem, né, essa característica de personalidade muito particular sua. Tem uma personalidade bastante forte, dentro e fora do campo. E eu lembro dos jogos que eu assisti você apitar, você transparecia isso, né? Ou seja, você era um cara de bastante sociável, né? De fácil relacionamento, de fácil influência com os demais árbitros e jogadores. Era assim que você se via dentro de campo? Eu gostava muito. Óbvio que sabia da minha responsabilidade, do meu papel, mas eu gostava, óbvio, de levar o jogo não caseiro, não é isso? Seja ele dentro, fora de casa, eu levava os dois times, gostava de levar o jogo na boa, gostava de levar na conversa. Muitos jogos eu fiz sem cartão, seja ele amarelo ou vermelho, gostava de levar o jogo na boa, dando risada, conversando, fazendo com que os jogadores entendessem o estilo. E, cara, quando você percebia que não marcava uma faltinha ali, não marcava o mesmo estilo de falta do outro lado, e os jogadores percebiam que você tinha um critério definido e gostavam do seu estilo de não marcar qualquer coisinha, ou sempre que marcasse para os dois lados o mesmo
tipo de infração, cara, o jogo seguia numa paz, numa tranquilidade, e seja antes, durante, no intervalo, segundo tempo e pós-jogo, eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, pelo menos até o ponto que as pessoas me respeitavam, eu respeitava elas, e eu já tive relacionamentos dentro do futebol que eu terminou o jogo, o jogador entrou em contato comigo, ligou para mim, eu falava com ele desde 15 anos, 17, 20, quando ele estava lá no profissional, eu fui jantar na casa dele sem nenhum problema, naturalmente, como se não é porque ganhou, porque perdeu, é porque é um ser humano com outro ser humano. Dentro do campo, cada um defende o seu, fora de campo, cada um faz o que quiser da vida. Já que você tocou nesse assunto, era aí que eu queria chegar, né? Até por essa conexão que você criava com o jogo, com os atletas, com os treinadores, isso te fez criar essa amizade com jogadores, com treinadores, com jornalistas. Você fez bastante amizade no meio da arbitragem, né? Tem alguns nomes em particular que você talvez carrega até hoje, ou que você tem mais proximidade? Ah, cara, na verdade, assim, eu não sei, eu posso considerar que são, assim, colegas que a profissão árbitro me deu, mas dizer que são meus amigos, não são, porque amigo é o cara que te liga, que quer saber como você tá bem, mas são pessoas que eu tenho um bom relacionamento que, assim, se eu precisar e quiser conversar com a pessoa, eu posso, entendeu? Então, assim, se falar do futebol que hoje eu tenho fácil acesso, que eu converso, assim, é uma pessoa que me respeita, que me conhece, podemos citar quem? O Roberto Carlos, lateral esquerdo, acho que você tem uma amizade, uma conversa, um papo com um cara desse nível, sinal de muito respeito, e é gratificante para mim saber que eu posso pegar meu celular aqui, ligar para ele e conversar com ele. Muricy Ramalho, Mauro Naves, Marcos Assunção, até mesmo outras pessoas do meio, como o nosso presidente, né, que hoje é presidente da federação, Reinaldo, posso falar com ele. Então, assim, eu tenho esse acesso porque eu sempre tive, não é porque eu deixei de ser árbitro, ou não, eu preciso falar com eles, quero ter o contato e tal, não me faz falta nenhuma, tal, mas quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho essa porta de entrada com pessoas, na verdade, com quem eu quiser, vamos dizer assim. Se eu precisar falar com tal pessoa, eu não tenho vergonha nenhuma de ligar para uma e falar, você tem um contato com tal pessoa? Tenho, daqui então que eu preciso falar com ela. Acabou. Então, porque eu sempre fui assim, mesmo sendo árbitro, e até na época, muitos dirigentes da arbitragem não gostavam disso, né? Eles podiam ter, você não pode. Esse teu jeito bastante sociável, né? Que geralmente você não vê muito nos árbitros, né? Os árbitros geralmente são mais fechados, sisudos dentro do campo de jogo. Até eu entendo isso porque é uma posição bastante complicada e ele tem que passar essa sensação de autoridade dentro do campo. Mas você, como você falou, sempre foi uma pessoa mais sociável, mais do diálogo, e isso também reflete na sua personalidade aí, vamos falar assim, de um cara mais da mídia, né? Você atuou como modelo, você participou de programas de TV e de rádio, foi no Jô Soares, foi no Pânico, na Rádio Jovem Pan. Isso era algo que você gostava de fazer? Era complementar a arbitragem ou atrapalhou sua carreira de árbitro? Eu acho que atrapalhou, lógico, mas eu não deixei de fazer por causa de arbitragem. Na verdade, eu nunca deixei de fazer nada por causa da arbitragem. Tanto que hoje, né, a arbitragem não existe e tudo isso que eu fiz extra-campo existiu paralelo à arbitragem. Eu acho que assim, tem muita gente e isso aí você me conhece como pessoa, não é um teatro. E tem muita gente que precisa, assim, tentar fazer isso para conseguir um espacinho ou outro. E você sabe que o meu é natural, é o meu jeito, é o meu estilo, é assim, eu sou assim, sempre fui assim. Esse é o Sereta, né? Eu não é porque, não, eu preciso falar com tal pessoa, então eu preciso ser amigo dela, eu preciso ser conhecido por ela para conseguir alguma coisa. Não, eu não preciso. Na verdade, eu preciso mesmo hoje, respeitar as pessoas como eu sempre respeitei. E dizer que eu sou quem eu sou por tudo que eu vivi ao lado dessas pessoas. Então, assim, se hoje eu sou conhecido, é porque quando eu precisei ou quando eu tive contato com ela,
eu fui alguém amigável. E outra, eu não fui para conseguir ela. Muita gente hoje é meu amigo ou fala comigo porque sabe que quando eu fui, um exemplo, um treinador hoje que fala comigo, sabe que quando eu fui treinador dele, ele podia ser meu amigo, mas na hora do vamos ver não tinha jeitinho. Então quem sabe se colocar no seu lugar, sabe que você é honesto, que você é íntegro, que você... Sabe separar os papéis, né? Exatamente, isso é o mais importante para o árbitro. E isso eu acho que faz muito ponto positivo, melhor do que essa questão de ficar puxando o saco, ir atrás do presidente do sindicato, fazer jogo mesmo sem vontade ou ganhando 25, 30 reais para tentar com que o presidente do sindicato dê uma força para você dentro da federação e você consiga jogos melhores. Então isso, cara, nunca passou pela minha cabeça, não fazia, não faço, não aconselho ninguém fazer, porque não leva a lugar nenhum. O dia que o cara cair, você cai também. Então não adianta. E apesar da profissão de árbitro, né, ser muito séria, você se divertiu dentro da arbitragem? Assim, que boas histórias você traz da sua carreira? Ixi, pra caramba, mano. Porque assim, lógico, o pré-jogo, né, principalmente em outros estados, ou até mesmo aqui em São Paulo, nas pernoites da vida, principalmente em jogos de segundona, A2, A3, cara, eram sensacionais, entendeu? Lembrar de pessoas assim que estiveram junto com a gente em vários jogos, como Baesteiro, Herman, se eu lembrar Queijinho, sabe? Lembrar de Zioli, Fabrício, era gostoso demais as histórias que a gente vivia pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo mesmo, como a gente se divertia fazendo jogos, né? E assim, é o que a gente guarda, né? É o que a gente lembra, porque você não lembra do resultado, não lembra, assim, quando não acontece nada, quando é um 1-1, 0-0 sem graça. O que vale é o jogo que eu fui para Marabá, cara. Fui no Marabá, eu saí no sábado de manhã de casa e voltei na segunda-feira. E o jogo era sábado, vamos dizer assim, saí na sexta, o jogo era sábado, domingo não tinha voo, voltamos na segunda. Pô, você ficou 4 dias fiquei 4 dias junto com o Bocão e com o Carlos Nogueira em Marabá, cara. Puta delícia. Assim, curtindo o pré-jogo, o pós-jogo dentro da cidade, jogos assim, quando a gente ia para esses jogos em Série C, que era jogos de acesso, jogos de descenso, é assim, a cidade toda envolvida, né? Então era tudo muito gostoso, um hotel só, às vezes você tinha que ficar no mesmo hotel do clube, mas tinha que ficar escondido, que o outro clube não sabia que você estava no mesmo hotel do clube. Cara, eram situações assim muito desconfortáveis que o futebol brasileiro não permite, né? Não permite você já tá errado até que prove o contrário, né? Então não é assim, não, ele tá certo até que prove o contrário, é totalmente diferente. Você tem que provar que você é honesto. Não, não só ser, você tem que parecer honesto, né? Exatamente. E você falou em Copa do Brasil, por exemplo, que você ia nessas cidades que geralmente tem menos destaque no cenário nacional. Quando você chegava lá, você tinha uma coisa meio celebridade, chegou o Sereta, o pessoal te recepcionava, levava presente. Ah, cara, eu não vou falar que eu estaria sendo mentiroso, né? Mas era assim, era legal pra nós, né, cara? Ser de São Paulo, tem outros estados aí que você ia fazer jogos e que você falava que era de São Paulo, o cara abria os olhos e brilhava, porque o cara, quem é de São Paulo é do grande centro do Brasil, né? E você sendo árbitro, que às vezes você fazia um jogo, cara, no domingo, 4 horas na Globo, o Brasil inteiro vê. Daí na quarta-feira você tava lá em Arapiraca, Asa e Curitiba, que foi um dos jogos que eu fiz. Você chegar lá em Arapiraca, 2 horas antes do jogo, poder ir ali na barraquinha de cachorrão, conversar com o tio do cachorrão, tomar uma coca, sabe? Poder ter esse relacionamento, cara, eu adorava. Era assim, era a satisfação de ser um árbitro de futebol naquele momento. O cara de um estado de menor expressão sempre te tratava muito melhor do que você era tratado de São Paulo, né? Ele enaltecia você só por você ser de São Paulo, saber de tudo que você fez, da onde você veio,
como é a cidade. Então era gostoso demais. Esse momento era um momento assim muito melhor do que estar dentro do campo. Óbvio que você estava lá só por causa do jogo, mas você saber que eu fui para Salgueiro também, foi legal, um jogo né, do Flamengo ainda, estádio lotado. Fui para Arapiraca, fui para o Acre. Cara, foi sensacional. Ser árbitro de futebol foi sensacional. Isso é verdade, uma das coisas mais prazerosas para quem gosta realmente da arbitragem, fora do campo de jogo, é essa oportunidade de viajar para muitos lugares, conhecer muitas pessoas, falar com gente de experiências e culturas diferentes, isso realmente é bastante gratificante. E agora, dentro do campo de jogo, o que é que marcou a tua carreira? O que marcou mesmo a minha carreira é uma coisa meio peculiar, né? Meio, assim, chata. Mas, assim, dentro da arbitragem mesmo, que é a coisa boa, né? A coisa ruim foi, primeiro, a mordida do cachorro, né? Que, puta, que só eu mesmo para conseguir essa façanha. Foi Ponte Preta e Paraná em 2009, né? Só eu para conseguir uma façanha do cachorro da polícia morder o O árbitro. que aconteceu? Aí isso assim é inesquecível, né? Lógico, todo mundo brinca tal. Foi um negócio engraçado. Agora. Mas o cachorro te mordeu dentro do campo? Como é que foi isso aí? Fora do campo? Não, eu era quarto árbitro, eu tava indo no vestiário 2 horas antes para pegar lá a documentação, que você sabe como que funciona, fazer a súmula e tal, e o cachorro tava deitado, fui passar perto, o guarda meio dormindo, nunca imaginou também que o cachorro ia avançar sem ele mandar, né? E ele me deu uma bocanhada na perna, me derrubou, eu tive que tomar 2 pontos na canela antes do jogo. E foi pro jogo. Foi pro jornal, essa foi. Guerreiro, guerreiro. Essa você precisa saber. Você sabe como funciona a arbitragem, né? Você já imaginou se eu pego minhas coisas e vou embora? O jogo fica sem quarto árbitro. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Não, guerreirão, vou lá. Meinha baixa, fiz tudo certinho e tal. Você acredita, eu não vou citar quem foi, mas depois eu te conto. Você acredita que o observador me deu nota baixa, que eu não desempenhei bem minhas funções? Ele sabia que você estava mordido por um cachorro ou não? Sabia, mano, lógico que sabia. Falou comigo lá no estádio. Ah, não, o cara só pode estar de brincadeira. Tem dessas coisas. Essas coisas que enojavam a arbitragem. Enojava. Porque lógico que ele tinha o queridinho dele, né? Então, cada vez que eu ia mal, o outro subia mais na minha frente. Mas Deus sabe o que faz. E aí você também, acho que teve 3 momentos que talvez sejam muito marcantes para a sua carreira aí, que foram 2 finais de Campeonato Paulista, em 2013 entre Santos e Corinthians, e 2015 entre Palmeiras e Santos, e a partida do 100º gol do goleiro Rogério Ceni, né? Esses três jogos aí são inesquecíveis, né? Eu cito mais um ainda que ninguém quase acompanha, né? Mas foi um jogaço, 2007, Juventus Linense. Foi um dos jogos mais memoráveis, assim, que eu já fiz da final da Copa Paulista, né? Foi sensacional também, um jogo que eu guardo com muito carinho. Agora, Esse jogo ele foi especial por ser uma final, por ser muito disputado, casa cheia. não, porque na verdade foi assim, foi tudo. Foi era dia do meu aniversário, dia 25 do 11. Uma semana antes para eu fazer esse jogo, eu fiz um teste físico era uma turma que estava meio que começando. Eu fui levar meu cunhado para fazer o teste. O meu teste era uma semana depois. Aí o Pianossi que estava lá, ele falou para mim assim: "Mas você já tá aí, porque você não aproveita e faz?" E eu tinha passado a noite, o domingo todo num churrasco, tinha bebido e tal, eu não estava preparado assim psicologicamente para fazer. Mas como é que eu ia falar para ele? Não, mas eu não posso fazer porque eu tô meio alcoolizado ainda. Foi pra guerra. Eu falei, quer saber? Eu já tô com o tênis, eu vou fazer. Resumindo, a bateria tinha 12 caras, só eu passei. Nossa senhora. Só eu terminei os tiros. Aí, quando eu terminei o tiro ainda, na época, não tinha 2007, eu tinha feito, assim, tava meio que começando, né? Tentando cavar ou fixar meu nome, vamos dizer assim, na Série A, né? E o coronel foi lá, cara, sem, assim, nem sabia que eu tava lá, nem era dia do meu teste. E ele foi ver a bateria de teste lá, resumindo, dos 12, só eu passei. Daí, por sorte, ainda ele me colocou no sorteio da
da final, fiz a final. Só que assim, essa final eu tava com uma semana depois, eu estava com 42 graus de febre. Eu tive um problema de circulação na perna, de infecção, eu tive erisipela na perna, minha perna tava em carne viva debaixo do meião. Meu meião saiu vermelho de tanto sangue. Terminou o jogo, 49 do segundo tempo, eu desmaiei no vestiário, eu tive que tomar injeção para voltar. O jogo o Linense o Juventus podia perder de um gol de diferença. Tava perdendo de 2-1. Aos 45 do segundo tempo eu dei um pênalti pro Linense. O Linense fez 3-1, tava sendo campeão lá na Javari. Deu a saída, o Juventus fez 3-2, voltou a ser campeão. Então assim, foi sensacional. E quando terminou o jogo, quando eu voltei da injeção, tal, que eu já voltei ao normal, baixou a febre e tudo, eu lembro muito bem do saudoso Dr. Edson, que já falecido. Ele era delegado da partida? Ele tava lá, ele cuidava meio que da premiação, essas coisas, né, protocolo e tal. E ele foi no vestiário e falou um negócio pra mim que eu nunca esqueço. Falou assim: você vai ser um grande árbitro. Você tem uma qualidade que poucos têm, coragem, porque dar um pênalti contra o time da casa aos 47 do segundo tempo não é pra qualquer um. Então eu nunca esqueci isso aí. Foi um jogaço inesquecível pra mim, por toda a dificuldade. E o meu teste físico era na segunda-feira depois do jogo, né? Por Deus, eu fiz ele uma semana antes. Então até o Paulistão eu tinha perdido, porque era no final do ano, né? Esse deve ter sido um jogão mesmo, porque você exaltou bastante ele, mesmo você tendo apitado duas finais de Paulistão entre duas grandes equipes, né, nas duas ocasiões. Cara, final de Paulista é bom, é muita repercussão e tal, mas pra você ter uma noção, a questão de imposto de renda, essas coisas, eu lembro muito bem, cara, 2013, eu ganhei R$ 1.360 para fazer a final do Paulista. R$ 1.300 para apitar uma final de Campeonato Paulista. Eu jamais vou esquecer que um jogo que tinha Neymar de um lado, Paulinho do outro, Cássio, Ralf, Ganso, eram dois timaços, um de cada lado. Contratos milionários em campo, na TV, todo mundo ganhando muito dinheiro e o árbitro, Não, financeiramente, ele não é valorizado, né? pra você ter uma noção, tinha 11 de cada lado, entrou mais 3 de cada lado, né, na substituição. Resumindo, 14, 28 atletas utilizados em campo. Aquele que não entrou, ficou no banco de reserva o tempo todo, ganhava mais do que eu, que corri os 90 minutos. Essa é uma das injustiças que o árbitro sofre ainda no Brasil e precisa ser corrigida, que é a valorização, inclusive financeira, da carreira. Em 2015 teve a merda do acontecido lá, né? Aquele jogador do Palmeiras. E eu, assim, fico muito triste por ter acontecido, principalmente comigo, né? Porque todo mundo só lembra por causa disso, entendeu? Então, o jogo foi um lance que ficou marcado. Era um jogo que você tinha o controle nas mãos, aconteceu uma situação de desentendimento entre dois jogadores, né? Do Santos e do Palmeiras, você decidiu expulsá-los, acredito que para manter o controle de jogo, e aí que deu essa confusão que você mencionou com o jogador do Palmeiras, né? E assim, foi um jogo que eu já sabia, eu já fui pro jogo sabendo que eu era o melhor árbitro do campeonato. A sensação maravilhosa de fazer uma final por merecimento, né? E saber que no dia seguinte eu iria receber um prêmio que eu, cara, busquei demais durante os meus 10 anos e sempre você acha que merece. Quando você ganha, você vê que os outros anos que você achou que merecia, você não merecia mesmo. Em 2015 eu fui mesmo, assim, impecável nos meus jogos. Eu sabia que eu tava voando na... Você tinha essa consciência. Tinha consciência que eu tava bem. Eu fiz um jogo durante o campeonato, Capivariano e Corinthians, ao vivo na Globo também, que o jogo campo pesado, expulsei o goleiro do Capivariano, estava em cima do lance, por uso de mão na bola, fora da área. Foi assim, foi super legal o jogo. E então eu fui bem no jogo. Depois, na segunda fase do campeonato, eu fiz Santos e 15, depois eu fiz Corinthians e Palmeiras, depois eu fiz a primeira final do Santos e Palmeiras, depois eu fiz a final do Santos e Palmeiras no segundo jogo. Foi uma sequência, né? Então, assim, eu participei do campeonato todo, né? Então, foi maravilhoso, foi muito especial. Teve o problema, mas no meu coração não vai apagar o ano que eu tive. Mas com certeza
certeza. No domingo você apita a final do Paulista e na segunda-feira ganha a premiação de melhor árbitro da temporada 2015, com certeza é terminar em alta, né? Não tem o que apaga esse momento. Depois ficou ruim pelo acontecido que eu demorei muito tempo para voltar, né, no brasileiro, porque tem que ficar meio escondido e tal. Isso é uma das coisas que me deixou muito chateado. Então te colocaram meio que numa geladeira, porque você estava em alta, né? Você estava, vamos dizer, no topo da sua carreira e logo depois você deu uma desaparecida e aí encerrou sua carreira no Brasil por alguns acontecimentos. Só no Brasil que o melhor árbitro do Paulista fica fora do brasileiro por 6 rodadas, porque politicamente, né, eu tinha que ficar de fora para todo mundo esquecer. E hoje já passou 5 anos e ninguém esquece. Tô esperando algumas pessoas esquecerem para eu voltar, acho. O papo tá muito bom, o primeiro tempo tem 45 minutos, a gente tem que pedir licença pro árbitro e pedir alguns minutos de acréscimo, porque a gente não quer acabar agora. Sereta, você vê futebol internacional? Vejo pra caramba, vejo tudo. Eu tenho um amigo aqui que eu brigo com ele, que ele não gosta de ver, e às vezes tem um jogo legal, internacional, pra gente sentar, tomar uma coisa, ele não gosta. Ele prefere assistir série D do brasileiro, mas não quer ver jogo internacional. E eu assisto tudo, cara. Eu acordo às vezes 8 horas da manhã pra assistir o inglês aqui. Adoro assistir, né, Premier League. Gosto muito de aprender técnicas, né, de arbitragem e principalmente sistema tático, assim, que é o que eu mais gosto de olhar no jogo. E por que que os árbitros brasileiros são bem diferentes de outros árbitros, seja da Europa ou mesmo da América do Sul? Eu acho que assim, no Brasil, você não pode ser um árbitro diferente do que os instrutores gostam que você seja. Você não pode ser você. Eles te moldam para você ser como eles querem. Só que muitas vezes o jogo não permite você ser quem eles querem. E daí começa a dar merda porque você tem que ser como eles querem. E não casa legal. Tem que ter mais jogo de cintura aí. Muito mais, cara, principalmente no Brasil. Você podia ser um árbitro mais solto, mais livre. Não, mas tem que fazer isso, tem que. Aí no Brasil, se a bola sair pra lateral, você não apontar, o zagueiro foi e deu uma bica lá na arquibancada. O bandeira mostra que é pro ataque. Se você não apontar o braço, o cara vai lá e tira meio ponto seu. É uma puta de uma idiotice, né, mano? É meio que uma robotização, não é nem uma padronização, mas é uma robotização da atuação do árbitro, você acha? Cara, é assim, eu acho uma puta idiotice. Óbvio que quem analisa dessa forma nunca esteve lá dentro, né? E um dos principais problemas da arbitragem brasileira é essa, né? Assim, o cara é hoje o instrutor de arbitragem, aí você pergunta pra ele assim, mas quantos jogos você apitou profissionalmente? Nenhum. E quantas finais você fez? Nenhuma. E você foi o que da arbitragem? Nada. Então, cara, na teoria é muito bonito. Na teoria, cara, eu acho lindo. Tem instrutor que sabe muito e eu aprendo e aprendi muito com vários. Só que esses, na hora de analisar, não pode analisar a teoria. Tem que ter vivido, tem que ter sentido. Não é, cara, você vê pela televisão o jogo é uma coisa. Você vê do estádio é outra. Você vê da beira do campo é outra. Então, assim, eu penso que a arbitragem tem que ser. Primeiro que assim, para mim, o jogo não deu nada, o árbitro já foi bem. E os árbitros, os analistas, na verdade, eles assistem o jogo não para ver a sua qualidade, dos seus acertos, não. Para procurar erros para te corrigir. Óbvio, se acontecer algum erro, você tem que ser corrigido, alguém tem que conversar com você para te dar um toque e tal. Mas eles ficam buscando isso, cara. Isso que me deixa muito triste, assim, quando eu apitava, ou até hoje me enoja quando alguns amigos ligam para mim para conversar e falar de tal situação, o que aconteceu, o que o cara escreveu, como é que foi. E é uma puta de uma babaquice, né? Ao invés de você enaltecer o trabalho do profissional, você fica buscando problema para justificar o seu trabalho, né? Eu fui lá para ver isso, eu consertei isso. Em vez de valorizar as qualidades dos árbitros, fica procurando Defeitos. defeito nos detalhes. Exatamente. Qual você acredita que é a melhor escola de arbitragem hoje no mundo? Um exemplo a ser seguido. Cara, eu gosto muito da Premier League, né? Até porque os árbitros lá, o cara apita andando. É que assim, também vamos
cultura é outra, né? O jogador brasileiro, quando tá aí no Brasil, é um demônio. Quando ele vai pra Inglaterra, ele vira um anjo, né? Então ele respeita a decisão do árbitro, ele não faz graça porque a torcida mesmo de simulação não permite. Então, assim, é mais fácil lá, mais bonito, porque tem a colaboração também dos jogadores. Agora o Brasil é um inferno, mano. Então a cultura do futebol, dos jogadores, ela própria molda o estilo da arbitragem em cada país. Né? Ela molda não, ela deixa ou mais fácil ou mais difícil, porque no Brasil, por exemplo, tem jogo, cara, que pode vir o melhor árbitro do mundo ou Jesus Cristo voltar e pôr a roupa de árbitro apitar, não vai apitar, cara. Quando o jogador não quer, não tem quem faça apitar. Aí o cara lá de cima, que tá na cabine lá no ar-condicionado, acha que é fácil. É isso que eu sempre falo, quando dois times não querem jogar, não tem árbitro que apite essa partida, né? Não tem, cara. Por mais que critiquem esse árbitro, não tem árbitro que apita quando os dois times não querem jogar. Não, e outra, é muito fácil você criticar, falar do cara. Vai lá, pitar lá embaixo pra você ver a dificuldade que é. O cara que se agarra dentro da área, tem em todo lugar, mas vai ver no Brasil, cara. Lá no Brasil, o cara puxa a sua própria camiseta pra induzir você a marcar alguma coisa a favor dele. Então, assim, só tem vagabundo, entre aspas, mas assim, pra ajudar, não tem ninguém. Dentro do campo não tem ninguém. Tanto que o Rodrigo Caio lá, quando foi ser sincero com o Luiz Flávio, todo mundo caiu matando em cima dele, coitado. E o cara só foi quem deveria todo mundo ser, honesto. Coisas do Brasil que a gente precisa melhorar. Sereta, agora eu vou fazer o seguinte, né? Todo episódio aqui, quando eu tenho entrevistado aqui, eu faço uma pergunta aí de conhecimentos gerais da história do futebol, da arbitragem. Essa é difícil aqui, mas vamos ver se você acerta, né? Sobrou pra mim ainda. Sobrou. Valeu. Olha só, o apito foi usado pela primeira vez no futebol no ano de 1878. Nossa senhora. Foi um apito Acme City, criado por Joseph Hudson, na Inglaterra. Em que ano que o apito apareceu nas regras do jogo? Eu vou te dar opções aqui, ó. 1926, 1930, 1936 e 1940. Vamos ver se você é bom de chute. Nossa senhora, aí você me quebra, mano. Qual o seu chute, Sareta? Pô, se for tiro de meta, eu vou bem. Um apito, sei lá, cara, 1926. Quase. O apito ele foi introduzido nas regras do jogo no ano de 1936. Caraca. Sereta, quem são os árbitros que você gosta hoje em atividade? Hoje, eu Sim. gosto muito de ver o Klaus apitar. Acho que, assim, tá na frente, assim, disparado de vários árbitros. Tá sendo o FIFA sobrando perto dos outros, na minha opinião, né? Acho que eu vejo ele, assim, muito à frente. Gosto do Marcelo de Lima, cara. Acho que, assim, muitos anos, né, na arbitragem. Tá Muita experiência, né? muita experiência, apita fácil, assim. Também todo mundo já o respeita, né? Por anos que está aí na arbitragem. Gosto de ver ele apitando. Gosto de ver aquele cara que apitou Cruzeiro e Atlético também, de Minas, que eu acho ele um bom árbitro, que vai ter mais sequências. Se eu não me engano, é Felipe, lá de Belo Horizonte. É um árbitro que está ascendendo agora na elite, né? Gosto de ver ele apitando também, assim. E acho que só, cara. Vejo alguns jogos assim. Não gosto de alguns que estão na FIFA aí. Não que eu não gosto da pessoa. Acho que não apitam tudo isso pra estar na FIFA, mas a FIFA é desse jeito, né, cara? Eu acho que eu também não devia ser tão bom, porque nunca fui. Mas também sei de muitos que estão lá politicamente. Já não entrei na FIFA por causa disso também, por causa de política, porque quando era a minha vez, deram para outro estado para ter mais opção de voto, né? Na hora de ser reeleito, as pessoas que precisam. Então, paciência, vida que segue. Sereta, eu agradeço o papo, foi muito bom. O Sereta, como sempre, é alguém autêntico aí, fala o que pensa, sem muitas papas na língua. Não, mas não é melhor assim, cara. Assim, Com certeza. não menosprezei ninguém, não falei mal da pessoa a ninguém. Estamos falando de arbitragem, estamos falando do jogo. Técnico, ó, eu acho que você não apita bem. Eu acho que você apita bem, mas você precisa melhorar tal item. Agora você só fala assim, eu não gosto dele. Pô,
Pô, mas não gosta dele por quê, cara? Quantos cara, né? Eu posso contar um caso aqui, não sei se tem tempo aí, se eu posso falar ainda. Vou te dar mais 30 segundinhos aí. Então, eu lembro um jogo que eu fui fazer que o assistente, até vou citar o nome dele aqui, o Crossara, falou pra mim assim, depois que acabou o jogo, desculpa, cara. Foi do quê dele? Não, eu pré-julgava você pelo que os outros falavam pra mim, que você era metido, arrogante, prepotente. E hoje eu vim fazer um jogo com você aqui, você não é nada disso que me falavam. Então, desculpa por ter julgado você sem te conhecer. Você é uma pessoa do bem que, então eu peço desculpa. Gostei demais da atitude dele. Eu acho que as pessoas têm que conhecer mais os outros para poder falar das pessoas. E eu posso falar que você, pelo menos no trato pessoal, né, na amizade, você é um cara sensacional. E o Crossar é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci dentro da arbitragem. Guilherme Sereta, muito obrigado. Senhoras e senhores, é isso aí e ficamos aqui até a próxima. Tchau. Ó, porque ex-árbitro, eu não sou ex, ó, eu apito. Está encerrando minha carreira.